Uma alteração no campo magnético da Terra afeta as pistas de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O pessoal que trabalha na manutenção teve que fazer algumas alterações na pista, além de mexer também na documentação aérea. Vocês me pediram muito para que eu falasse desse tema aqui no YouTube e lá no Instagram. Então vamos entender direitinho essa história toda. Bora lá, Padawans Geográficos! Bom, Padawans, para entender essa história de como o campo magnético da Terra afeta ali as pistas de pouso e decolagem de aeroportos, no caso aqui a gente vai falar do Aeroporto Internacional de Guarulhos, a gente precisa viajar para Guarulhos, né? Então vamos achar aqui em São Paulo, né? No estado de São Paulo, e vamos para Guarulhos. E aqui a gente já observa, né, se destacando no meio urbano o Aeroporto Internacional de Guarulhos. É esse carinha aqui. Então a gente já observa toda a infraestrutura do aeroporto e a gente vai notar que nós temos duas pistas de decolagem e de pouso aqui. Então basicamente é o seguinte, como funciona o aeroporto? As pessoas vão chegar aqui, né, nos salões de embarque e desembarque e nessa estrutura aqui elas vão entrar ou sair dos aviões, né? No caso aqui os aviões vão parar, as pessoas vão embarcar, então o avião ele vai começar a se deslocar por essas pistas como se fosse um carro mesmo, tá? Então ele vai aqui manobrando, ele vai entrar aqui na pista de decolagem, né? Ou de pouso, no caso aqui decolagem, ele vai até o final, como por acaso aqui nós temos um exemplo, né? Ele vai ficar alinhadinho aqui, beleza. E a partir do ponto em que ele alinha o ângulo aqui certinho, ele vai começar o processo de decolagem. Então ele vai até o finalzinho e ele sobe. Beleza. Com o pouso acontece algo similar, né? Ele vem do alto, né? Ele vai observar a pista, então ele vai ter que se alinhar aqui com a pista e vai começar a descida. Beleza. Então, em algum momento que ele vai tocar o solo, obviamente ele tem que manter, acho que todo mundo vai concordar comigo, né? Vai ter que manter exatamente essa direção aqui. Ele não pode puxar para a direita, puxar para a esquerda, senão ele sai da pista, né? Então, ele tem que manter realmente esse percurso. E vocês notem aqui, até pelas manchinhas no chão, que os aviões eles nem usam, né, essas laterais aqui não, eles ficam exatamente no meinho, tá certo? Notem que caberia aqui, sei lá, 2 aviões, né? Vamos medir aqui por esse aqui, não, se bem com a asa ele ocupa a pista toda. Mas enfim, ele fica aqui alinhado com o meinho dessa pista. Beleza, e vocês vão notar que no começo da pista tem um número, 09, né? E uma letra, L. Essa é uma pista. A outra pista aqui. E aqui também nós temos 09, só que aqui tem um R. Do outro lado dessa pista, na outra ponta, olha só, a gente vai ter um outro número. Deixa eu girar aqui. Olha só, virei. Vamos descer. E aqui nós temos o número 27R, né, a letra R. E na outra pista, cadê a outra pista? Tá aqui, mas no finalzinho. 27L. Bom, agora é que a gente começa a entender esse processo da mudança. Esses números aqui eram os números antigos. Quando eu coloco a altitude do ponto de visão aqui, eu observo que essas imagens são de junho, 30 de junho de 2022, tá? E essa mudança que eu estou descrevendo para vocês, ela ocorreu agora em setembro. Então a gente tem uma imagem aqui um pouquinho antiga do aeroporto. Esses números são os números antigos. Esses números aqui já não existem mais ali. No lugar do 27, agora é 28, tá? E no lugar do outro lado aqui agora, né? E no lugar do 9, né? Deixa eu virar aqui agora. No lugar desse 9 aqui, agora é um 10.
Então era 9,27 e agora é 10,28. Beleza. Vocês podem estar se perguntando, professor, mas que diferença faz esse número? São duas pistas, né? Não deveria ser, né, mais fácil colocar número 1 e 2? É que esses números não significam assim, pista 1, pista 2. Eles significam outra coisa. Esses números representam o azimute de cada uma dessas pistas. Exatamente isso, pessoal, o azimute. Professor, o que é azimute? Eu já chego nele. Bom, e a letrinha? A letrinha é mais fácil. L de left e R de right, esquerda e direita em inglês. A gente tem duas pistas, né? O piloto precisa saber em qual pista que ele vai pousar. Então imagina, você está chegando aqui de avião, né? Você tem duas pistas. A torre de controle ali vai te informar em qual pista você vai descer, se é na da esquerda ou na da direita, se você for pousar desse lado. Se você for pousar do outro lado, a mesma coisa vai acontecer. Só que aqui, pessoal, né, a pista da direita e da esquerda é o contrário, né? A gente vai manter também, ó, L esquerda, né? E o R aqui da direita. Então, desse lado, essa pista da direita. Lá na outra ponta, nessa pontinha aqui, essa pista já vai ser da esquerda, né? Depende do ponto de vista do piloto. Tudo que eu estou falando aqui é sempre do ponto de vista do piloto do avião que está pousando, tá? Guarda essa informação. Beleza, mas o que é azimute? E por que isso é importante? Por que esse número mudou? Agora a gente tem que entender uma outra coisa. Quando a gente vai se orientar por um mapa, por uma carta geográfica, a gente sempre tem que buscar o norte geográfico verdadeiro, que é esse que está marcado de pretinho aqui. Esse norte geográfico verdadeiro, ele sempre vai ficar no ponto de intersecção ali do eixo terrestre, ou seja, é justamente aqui no polo norte geográfico, ou polo norte verdadeiro, e no polo sul geográfico, ou polo sul verdadeiro, que acontece o movimento de rotação do nosso planeta. É ali que passa o eixo imaginário sobre o qual a Terra gira, né, em torno de si mesma. Então, pegando meu globinho aqui, o polo norte geográfico é esse daqui e o polo sul geográfico é esse daqui. E a Terra vai girar, né, nesse sentido, seguindo esse eixo imaginário. Só que tem um detalhe. Como os aviões eles vão ali localizar esse polo norte e polo sul geográfico. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem o GPS, né, que tem uma medida precisa de localização no espaço, mas antigamente a gente precisava usar outros instrumentos, né, antes da existência dos satélites. A gente precisava usar a bússola. E a bússola, ela não aponta para o norte geográfico. Ela aponta para o polo norte magnético. Vamos lembrar que a Terra é como se fosse um grande ímã. Eu já falei sobre campo magnético para vocês, eu não vou me estender aqui. Eu vou deixar no cardzinho aqui em cima. Então, a agulha da bússola, a bússola é um pequeno imãzinho, né? Tem uma agulhinha ali. Ela sempre vai apontar para esse polo norte magnético. Como vocês estão notando nessa figura aqui, o polo norte magnético não coincide com o polo norte geográfico, tem uma diferença. Esse ângulo que é formado entre esses dois pontos é chamado de declinação magnética. E essa declinação magnética ela é muito importante, porque se não for feita a correção na carta geográfica, né, que a pessoa está usando, e usando a bússola ali como forma de orientação, ela pode acabar parando no lugar errado. Então ela precisa corrigir a carta geográfica que ela está utilizando através da declinação magnética daquele ano. Por que daquele ano? Porque o polo norte magnético ele não fica paradinho, ele é móvel, ele se movimenta, tá? É o que causa, por exemplo, a inversão magnética, que eu também já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar no card aqui em cima. Então a gente sabe que esse polo norte magnético e o polo sul magnético também se movimenta, às vezes eles invertem, né, de lado, e a gente sabe para onde que ele está indo e qual a velocidade que ele se locomove ali.
Então, todos os anos são feitos, são realizadas ali medições, enfim, e são elaboradas cartas como essa, né, mapas como esse, de declinação magnética. Cada lugar do mundo vai ter uma declinação magnética diferente, porque essa declinação magnética ela vai depender da posição relativa do observador, né, do ponto de referência, em relação ao norte magnético e esse ângulo formado pelo norte geográfico. Além disso, existem fatores locais de magnetismo que podem alterar e influenciar nessa declinação magnética. Então, como vocês podem observar nesse mapa aqui, cada lugar vai ter uma declinação magnética um pouquinho diferente, dependendo do ponto, né, do mundo em que você esteja. Beleza, então guardem essa informação e vamos para outra informação aqui. Como aqueles números são escolhidos na pista? Eu falei para vocês que tinha relação com azimuth. O azimuth pode ser definido como o ângulo medido no sentido horário entre a linha norte-sul e um alinhamento qualquer. Então, qual que é a linha norte-sul? Essa daqui, né? Eu vou começar a medição a partir do norte aqui e vou indo aqui para a direita, no sentido do relógio. Vamos pegar, por exemplo, essa posição aqui de 45 graus. Então, azimuth 45 graus. Por quê? Do norte, que é o eixo aqui norte-sul, até esse alinhamento da seta vermelha, né, medindo esse ângulo aqui embaixo, nós temos 45 graus de azimuth. Se eu pego aqui um outro alinhamento, vamos pegar aqui no 120, faço uma linha vermelha aqui no 120, eu vou ter então esse ângulo formado entre esse eixo norte-sul e um alinhamento aqui nessa posição, eu vou ter como azimuth 120. E assim eu posso fazer até chegar no 360, né? Ou no zero. Aí eu posso usar esses dois números. Ok, então aquele número da pista, esses números aqui, eles representam, na verdade, o azimuth dessa pista, né? O azimuth de alinhamento dessa pista. Então, professor, quer dizer que essa pista aqui está no azimuth 27 graus? Não, porque para escrever esse número, a gente não coloca o azimuth completinho. Como que a gente faz? A gente ignora a última casa. O azimuth ele vai de 0 a 360 graus. Beleza. Então, a gente sempre vai escrever com 3 dígitos. Então, se tiver um azimuth 5, por exemplo, a gente vai escrever 0, 0, 5. Um azimuth 10, 0, 1, 0, né? Então, a gente sempre vai colocar 3 algarismos. E a gente sempre vai desconsiderar o último algarismo. A gente vai usar só os 2 primeiros. Só que tem um detalhe. Se o último algarismo for maior que 5, você vai desconsiderar esse último número, só que você vai subir um número nos 2 primeiros. Por exemplo, se for um azimuth 278, tá? 278, você vai ignorar o 8. Só que como o 8 é maior que 5, você vai subir um nas casas anteriores. Vai ser 28 ao invés de ser 27, porque 278 ficaria 27. Só que como o 8 é maior que 5, você coloca 28. Agora, se for menor que 5, você deixa o 27 mesmo, né? É como se estivesse arredondando para baixo. É aquela regrinha do arredondamento de matemática, maior que 5, arredonda para cima. Menor que 5, você arredonda para baixo. Ok, então a partir disso, é assim que é definido o azimuth, né? O número pintado nessa pista. Você acha o azimuth da pista, beleza. E aí você pinta aqui o número correspondente, tirando esse último algarismo. Então essa pista aqui poderia ter um azimuth medido lá na bússola, por exemplo, 270. Poderia ser também 271, 272, mas também poderia ser 269, 268. Lembra que eu falei que quando o último número é maior que 5, você arredonda para cima? Seria 26, né? A gente colocaria aqui 26, mas como é 268, a gente colocaria 27. Ok, então assim foram definidos esse azimuth aqui, esse número,
e do outro lado aqui 9, né? Vamos virar aqui. Esse 9 aqui, na verdade, representa qual azimute? Aproximadamente 90. Pode ser 91, 92, 93, ou então 89, 86, 87, né? Para virar o 09 aqui no final. Só que lembra que eu falei que o polo norte magnético ele se movimenta? Pois é. Nessa movimentação, essa pista ela foi construída, né, num azimute específico quando, né, o aeroporto ali foi construído. Só que o polo norte magnético continua se movimentando e a pista não, a pista fica parada. Então vai chegar um momento em que, se você colocar uma bússola ali para medir o alinhamento da pista, o azimute que está mostrando na bússola vai ser diferente do azimute da pista. E por que isso faz diferença? Porque quando um piloto está pousando o avião, ele vai usar a bússola ali, uma bússola no painel de controle, para alinhar o avião com a pista, para que ele pouse certinho. Lembra que eu falei que ele tem que pousar aqui certinho e ir freando, né, o avião para que o avião pare? Pois é, ele não pode desalinhar aqui. E para isso ele vai usar o azimute. O azimute da bússola dele tem que bater com esse azimute aqui, certo? Obviamente ele vai ter uma carta de navegação ali que vai mostrar certinho qual é o azimute que ele vai ter que usar, né? Aqui a gente evita de colocar tantos números para não sobrecarregar ali de informação o piloto, né? Então ele já vai saber que é a pista 09, mas na carta ele vai saber o ângulo certinho, porque a gente sabe aqui que é arredondado, né? Mas lá ele vai saber qual é o ângulo certinho. E aí, como esse polo norte magnético ele se movimenta com o passar do tempo, é um movimento pequeno, mas de tempos em tempos há necessidade de mudar. E aconteceu isso, a gente precisou mudar. Agora esse 9 virou um 10, tá? Esse 9 virou um 10 e do outro lado, o 27 aqui virou um 28, beleza? Eu peguei aqui uma reportagem do Terra só para vocês verem essa informação aqui como ela foi noticiada. Quem fez a mudança aqui, né, foi o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é um órgão ligado à Força Aérea Brasileira, e determinou que as pistas fossem denominadas, né, 10L28R, 10R28L. A gente já sabe o que significa o L e o R, e vocês vão notar que o 9 virou 10 e o 27 virou 28. O que começou a valer a partir do dia 8 de setembro. E um detalhe interessante aqui, pessoal, é que foi a primeira vez que essa mudança precisou ser feita no local, ou seja, desde 1985. Nossa, professor, mas se o campo magnético ele muda, né, tanto assim, por que só agora, depois de tanto tempo, a gente precisou mexer no número? Lembra que eu falei que a gente ignorava o último algarismo? É por causa disso. Se a gente tivesse que colocar os 3 algarismos ali, a gente tinha que ficar repintando essa pista sempre. Ignorando o último, a gente tem pelo menos um espaço de 10 graus até você caracterizar uma mudança. Então vamos pegar, por exemplo, o 27, que é um azimute mediano aqui de 270 graus. Mas essa pista quando foi feita, esse azimute de construção dela poderia ter sido 266, né? E aí jogaram para 27. E aí o polo norte magnético foi mudando, aí virou 268, 269, 270, 271. Quando chegou em 276, aí já passou para 28, que é o número que está agora, né? Então a gente teve, né, uma mudança gradual, né, de pouquinho em pouquinho ao longo dos anos, de poucos minutos e segundos ao longo dos anos. Vamos lembrar que os graus, né, eles são medidos em graus, minutos e segundos. Então, de poucos minutos ao longo dos anos, que com o passar, né, de mais de 30 anos, agora sim a gente precisou repintar. Porque senão a gente teria que repintar essa pista sempre. E o pessoal foi lá e repintou mesmo, apagou esse 27 e fez o 28, conforme a gente já nota aqui na própria notícia, né?
A Força Aérea Brasileira diz que esse tipo de mudança no campo magnético ocorre lentamente, em média modifica 1 grau a cada 10 anos. Pra vocês terem ideia, 1 grau a cada 10 anos. Então é por isso que a gente não precisa mexer sempre. E é por isso que são 2 números, além de facilitar a visualização do piloto, você também tem poucas mudanças operacionais no aeroporto, porque você precisa ali parar os voos um pouquinho, ir lá, repintar tudo, então dá um certo transtorno. Fazer isso sempre não dá. Além de repintar os números das pistas, será necessário mudar toda a documentação da navegação, sistemas informativos de tráfego aéreo e toda a sinalização de solo das pistas e pátios. Os documentos servem de referência para pilotos e devem ser consultados antes de voos no aeroporto terem início. E mostrando essa questão do azimuth na prática para vocês, pessoal, aqui eu tenho uma bússola. Notem que o norte está apontando para lá, né? Se eu girar aqui um pouquinho, a agulha logo volta lá para a posição inicial, né? Sempre apontando no sentido norte-sul. E essa linhazinha amarela, ela vai marcar o quê? O azimuth do ponto. O azimuth ele começa a ser contado aqui no norte, sentido anti-horário, até o ângulo, né, marcado ali pela linhazinha amarela. Mas existem também, pessoal, as bússolas que vocês podem instalar no celular de vocês. Então, à medida que eu vou girando meu celular, esse número que vocês estão vendo no meio da bússola é justamente o azimuth do ponto daquela pontinha azul lá em cima, olha só. Então eu vou colocar mais ou menos aqui próximo do norte, ó. Vocês vão notar que vai chegando próximo de 360. E aí quando chega no norte, 0, né? Se eu girar para cá, ó, a gente já vai ter o azimuth menorzinho, 11 graus, enfim. E aqui na minha escrivaninha eu simulei uma pista, como se fosse a pista ali do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O 28 desse lado e o 10 do outro lado. Então, quando o avião ele vai se aproximar, ele vai ter que nivelar, né, a sua bússola, né, o bico do avião, com aquele azimuth ali. Vamos imaginar que fosse 280 certinho, que na carta, né, de navegação do avião esteja 280. Então aqui, ó, ele vai ter que arrumar o bico do avião até chegar em 280, beleza? E assim ele vai pousar ali. Então olha só, se o avião fosse pousar desse lado, ele teria que nivelar aqui com o número 28, 280, tá ali, ó, niveladinho, né? Então tá alinhado, ó, com a pista. Notem que a bordinha do meu celular tá alinhado com o papel, ó. Se eu mexesse no meu celular, vou mexer aqui e vou alterar a inclinação, ó. O avião entrando inclinado na pista. Olha o azimuth, 27, né? Já seria 27, que era a posição anterior. Olha como daria diferença, pessoal. Então, o piloto ele vai usar isso aqui para se orientar na hora de pousar. Aí vocês podem estar perguntando, professor, mas ele não está vendo a pista, ele não vai corrigir? Sim, geralmente ele tem essa correção visual também, mas e num dia que tiver com cerração ou que as condições meteorológicas de uma maneira geral não estejam boas, ele precisa ali confiar mais nos instrumentos do que numa visibilidade mesmo da pista. Bom, Padawans, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, comente esse vídeo. Se você é novo por aqui e não conhecer meu canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Vou deixar aqui ao lado os 2 vídeos que eu mencionei ao longo desse vídeo, do campo magnético da Terra e a inversão dos polos magnéticos. Então, se você tem interesse nessa temática, é só clicar e assistir. Um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.